marketing, sem estratégias de negócio. A igreja cresceu em 40 anos e se espalhou por todo o Império Romano. E em todas as grandes cidades do Império Romano existia a representação da igreja, porque a igreja, por mais que ela nasceu num berço simples, ela ainda assim era apoderada pelo poder a maior que existe, o poder absoluto, o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus era com a igreja de tal maneira que ela prosperava e ela crescia na missão dela, que era alcançar pessoas para a fé. E nós vemos que em 40 anos essa igreja que nasceu num berço humilde, ela se espalhou por todo o Império Romano. E apesar das perseguições que nós estamos vendo em Atos na igreja, de como desencadeou perseguição depois da morte de Estevão, de como Pedro foi perseguido, de como Paulo foi perseguido, de como depois na história da igreja os mártires que existiram depois deles, como que eles foram perseguidos também. E apesar de tudo isso, o poder do Espírito Santo de Deus era com a igreja, e a igreja foi fundada no poder do Espírito Santo, e Deus fazia com que a igreja não parasse nas portas do inferno, mas prevalecesse contra as portas do inferno e alcançou todo o Império Romano. Ela se espalhou durante 40 anos disso. E ela continuou a crescer depois disso. Daí no ano 313, o imperador Constantino juntou o Estado com a igreja. E isso aqui foi algo trágico, foi uma união trágica, porque o Constantino passa a ser agora o novo chefe da igreja e também o chefe do Estado. Então esse imperador, ao unir a igreja com o Estado, ele passa também a ser aquele que dá as ordens, aquele que é o comandante. E mais tempo, menos tempo, os bispos das principais cidades do Império Romano, que existiam 5 cidades na época, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, que eram as principais cidades, os principais bispos estavam nessas cidades. Os principais pastores estavam nessa cidade, eles começaram agora a competir diante dos imperadores por prestígio e por poder. E a igreja começou a se corromper. Porque eles estavam interessados em poder e não mais com a missão daquilo que Cristo queria, que era espalhar o evangelho por todo o mundo. E nós vemos que eles começaram a competir por poder, então, para resolver o assunto, para acabar com a briga, o imperador Forcas, ele, no ano 607, ele declara o bispo de Roma como bispo universal, começando aí o papado, começando aí toda a linhagem do Papa que nós temos na Igreja Católica até hoje. E essa posição levou a igreja a desviar-se rapidamente da sua fidelidade às Escrituras. E começaram a surgir novas doutrinas que eram desconhecidas da Bíblia, apesar de que a igreja estava crescendo politicamente, apesar que a influência da igreja economicamente estava cada vez mais forte, ela estava perdendo a sua pureza doutrinária, ela estava perdendo a sua piedade, ela estava perdendo a sua essência e ela estava se corrompendo ao longo da história. Em meados dos anos 400, a introdução ao culto a Maria aconteceu na igreja. No ano 700 e pouco, a adoração aos santos aconteceu na igreja. Ao longo da história da igreja, foram acrescentados meios da graça de Deus, que são o batismo infantil, que são a confirmação desse batismo durante a juventude, que é o catecismo, que muitos de vocês fizeram aqui, o casamento, a confissão para os padres. Todos esses eram meios que a graça de Deus salvadora, ela chegava até os fiéis. Ir regularmente à missa, até o compromisso de poder ir à missa, a participar da Santa Ceia, todos esses eram vistos como meio da graça, onde se alguém participasse desses atos, desses rituais, ele merecia e ele alcançava a salvação. Nós vemos que a igreja estava num lugar muito, muito, muito ruim. E isso se prolongou por quase 1000 anos de história da igreja. Desde esse 600 e pouco até 1500 e pouco. Quase 1000 anos de história de igreja, onde a igreja estava se corrompendo, estava andando para longe da essência da doutrina dos apóstolos. Mas, quando nós chegamos no século XVI, a igreja católica ainda pregava as indulgências. Desculpa, gente, isso aqui não é igreja, não é um ataque à igreja católica, tá? Eu estou só relatando história. Tá bom, pessoal? Não é reflexão da igreja católica, é uma reflexão da história. É o que a história nos diz. E quando nós chegamos no século XVI, a igreja pregava indulgências. O que é indulgência, gente? É venda de perdão de pecado. É venda de lugar no céu. Então, a igreja começou a falar, sabe o quê? Porque o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro e precisava de dinheiro, e o meio que eles arrumaram para poder levantar dinheiro foi o quê? Vamos vender lugar no céu. Vamos vender perdão.
Vamos vender o perdão de Deus para a gente poder arrecadar dinheiro. O que acontece? Dependendo da oferta da pessoa, ele conquistava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, e talvez, dependendo da oferta dele, até uma eternidade de pecados perdoados. O Papa escrevia um decreto lá e dava uma carta para ele como ele comprou o perdão de Deus. E a gente pensa que isso é ridículo, é verdade ou não é? A gente pensa, mas como assim que as pessoas comeram essa? Sabe por que eles comeram essa, gente? Porque a Bíblia não era de livre acesso para o povo. A Bíblia era mantida na mão da igreja. A Bíblia não era traduzida na linguagem do povo, a missa era em latim. No Brasil, até 60 anos atrás, a missa era em latim. Quem entende latim, pessoal? Só cachorro. Gente, eu mato a minha esposa de orgulho. A família também. Isso aí. Não, essa aí foi fresca, Mas o que aconteceu, gente? Por que isso aqui, a igreja, por que o povo aceitou isso? Porque eles não tinham conhecimento da Bíblia. A igreja, ela confiscava a autoridade da Bíblia. O que acontece, gente? A tradição da igreja, ela tomava a mesma autoridade da Bíblia. Então, a tradição dos bispos, dos papas que vinham de geração em geração, elas tinham as mesmas autoridades da palavra de Deus. Então, quando o Papa falava algo, era um decreto como se Deus tivesse falado, na mesma autoridade da Sagrada Escritura. E isso aqui era um problema. Por quê? Porque ele estava pregando algo que a Bíblia não afirma. Venda de perdão. Venda de lugar no céu. Venda de favor de Deus. Então, isso é claro que não tem amparo na palavra de Deus, visto que só Deus tem poder para poder perdoar pecados. E para salvar o homem. O próprio Jesus Cristo disse isso, que ao homem é impossível. Mas para Deus, nada é impossível sobre a salvação do homem. E nós vemos que nessa altura, no século XVI, a Igreja Católica mandou um comissário à Alemanha, onde Martim Lutero, o monge Martim Lutero, que era um monge católico também, ele estava lá e ele já havia descoberto a verdade de Romanos 1, versículo 17. E a verdade que tem em Romanos 1, versículo 17, é porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E nós vemos que ele entendeu isso aqui de que, mas espera aí, Deus me faz aceito através da minha fé, e não através das minhas obras. Não através daquilo que eu pago, não através daquilo que eu faço, mas pela graça dele, ele cria em mim também uma fé salvadora, e porque agora eu sou capaz de crer, porque ele me vivificou, ele me aceita. Do começo ao fim é assim. Do começo ao fim eu sou aceito, não pelas minhas obras, mas pela graça, mediante a fé. E Martim Lutero ficou louco com essa história dessa indulgência. E também com todas as outras doutrinas que se desviavam da Bíblia. E ele escreveu as 95 teses dele, que são famosas, repudiando essas doutrinas da igreja, a fim de reformar essas doutrinas. Ele não queria sair da igreja católica, ele queria que a igreja reformasse essas doutrinas e voltasse ao evangelho verdadeiro. E ele pega essas 95 teses e ele vai lá e gruda na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E diz a história que os estudiosos de Martim Lutero pegam essas 95 teses e mandam fazer cópias dessas 95 teses. E é interessante notar, porque é nesse meado aqui que criaram a impressão de copiar, e eles começaram a imprimir com esses documentos. Uma das primeiras impressões que houve na história foi essas 95 teses de Martim Lutero. E essas teses se espalharam por toda a Europa, e uma perseguição muito grande se levantou contra Martim Lutero na parte da igreja, e Martim Lutero ele encontra refúgio num castelo de um rei da Alemanha, e lá nesse castelo ele traduz a Bíblia pela primeira vez para o alemão, para a linguagem do povo, para a língua do povo, e manda distribuir essa Bíblia para o povo. Aí a reforma ganha o que, gente? Momento. Por quê? Porque a igreja começou a descobrir, o povo começou a descobrir que salvação não é tanto que eu pago, salvação não é aquilo que eu faço, salvação é aquilo que a obra de Deus faz em mim, e Ele me dá fé para crer. E nós vemos que
algo de maravilhoso aconteceu e toda a igreja evangélica hoje, tem a sua origem, se eu posso dizer assim, ela se originou direta ou indiretamente desse dia 31 de outubro de 1517, se não me falha a memória. Eu esqueci aqui onde que está aqui, mas eu acho que é esse ano mesmo. E o que são essas 5 solas? Essas 5 solas, gente, são a síntese, são as sínteses dessas teses. Em outras palavras, é o resumo dessas teses. Então, os 5 solas sintetizam os credos básicos dos reformadores. O que os reformadores criam? O que a igreja cria? Esses reformadores que estavam chamando a igreja para um arrependimento, para uma volta para aquilo que era bíblico, para aquilo que era a doutrina dos apóstolos que fala lá em Atos. O que eles queriam? Isso aqui são as 5 teses, são os 5 solas. Quais são os 5 solas? Somente Deus a glória, somente Jesus, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça. Todas essas teses de Martinho Lutero e todas se eu posso dizer, desvios das doutrinas bíblicas que a igreja havia instituído ao longo da história, podiam ser resumidas nessas 5 teses e ser defendidas com essas 5 teses, esses 5 solas. Então, por que é importante para mim e para você estudarmos isso aqui hoje? Para ter certeza que nós estamos nos mantendo firmes na doutrina dos apóstolos, no cristianismo que é bíblico. Por quê? Porque nós temos a tendência de sempre fazer o quê, gente? Voltar ao vômito. Nós temos sempre a tendência de poder voltar ao mesmo erro, e se Deus não continuar refinando nossos corações diariamente, não continuar ministrando em nossos corações, não continuar nos ensinando, nos protegendo, nos privando, nós vamos voltar para o mesmo erro, nós vamos cair no mesmo buraco que nós estávamos ao longo da história, onde a igreja havia se desviado da doutrina dos apóstolos. E é por isso que nós estamos estudando esses 5 solas aqui hoje, para quê? Para nos voltar e nos manter firmes naquilo que é o cristianismo verdadeiro. Somente Deus a glória, somente Jesus Cristo é suficiente, somente a Bíblia, somente a graça e somente a fé. Nós precisamos disso. Se nós olharmos para a igreja evangélica hoje em dia, nós estamos precisando de uma reforma, é verdade ou não é? E qual reforma que nós estamos precisando? De uma reforma diferente? A mesma reforma de voltar de novo à essência, ao cristianismo que é bíblico. Então, por que é importante, gente, a gente estudar isso? Porque isso aqui nos mantém firmes na doutrina dos apóstolos, no cristianismo que é bíblico, ou no cristianismo que Paulo fala, eu não quis saber mais nada entre vocês, a não ser Cristo e Ele crucificado. Simples, básico. Suficiência de Cristo, suficiência de Deus, suficiência das Escrituras, suficiência da graça, suficiência da fé. Então é por isso que a gente está estudando isso aqui, tá bom, pessoal? Por isso que é importante para a gente poder estar esses dias aqui, para a gente poder falar assim, não, espera aí, Deus, ministra no meu coração, porque às vezes eu estou precisando de uma reforma. Ministra no meu coração, Deus, porque talvez a igreja que eu congrego está precisando de uma reforma, CNA ou então qualquer outra igreja. Talvez o Senhor está nos chamando de novo a voltar àquilo que é essencial, aquilo que é verdade, aquilo que o Senhor instituiu, a doutrina dos apóstolos. De Atos, que os irmãos perseveravam onde, gente? Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Nós estamos precisando disso. Então vamos lá para o nosso primeiro tema, glória somente a Deus, depois a gente poder dar essa introdução aí. Então a reforma protestante, gente, ela aconteceu por causa de vários erros de doutrina existentes na igreja daquela época. Então a escritura sagrada, que era restrita apenas aos líderes, não era a única fonte de autoridade em regra de fé, mas acrescentava-se a ela a sagrada tradição, que é ensinamentos transmitidos pelos bispos e papas de geração em geração com a mesma autoridade da escritura. Isso era um problema. Então o papel de mediador de Cristo entre Deus e os homens era acrescentado à mediação de Maria, e depois, ao longo da história, no ano 700 e poucos, também da mediação e da intercessão dos santos. Então, os santos agora também intercediam em favor dos fiéis. Maria também intercedia. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Então, nós vemos o quê? Um claro desvio da palavra de Deus, que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, se não me falha a memória, que só tem um mediador entre Deus e os homens, o homem, Jesus Cristo. Mais ninguém. Qualquer outra coisa que nós colocamos em meio disso aí é roubar a Deus a glória dele, porque esse é o meio pelo qual Deus se fez ter acesso ao homem, Jesus Cristo. Qualquer acréscimo a isso
você está roubando a glória de Deus. Você está roubando aquilo que Deus fez. Você está roubando da suficiência de Cristo. Então, o papel de mediador de Cristo entre Deus e os homens era acrescentado à mediação de Maria, dos santos e do Papa. A salvação pela graça, mediante a fé, eram acrescentadas obras e méritos humanos. Então, como aquilo que eu falei, todas as Eucaristias, a Santa Ceia, o batismo infantil, o catecismo, o casamento, a confissão, as penitências, tinha um outro mais que eu esqueci agora, mas todos esses meios de graça eram acrescentados à graça que Deus nos dá. Isso também rouba a glória de Deus. Então, por consequência, gente, esses erros levavam o povo a adorar e glorificar muito mais a igreja e as suas tradições do que o próprio Deus. E isso aqui é um problema porque Deus fala bem claro, a glória dele não dará a ninguém. E a pior coisa deve ser você chegar no céu e falar assim, eu tenho um problema com você, meu amigo. Você me roubou da minha glória. E agora? E agora, José? Como se conhece aquele poema? É poema? O que é aquilo? Vocês conhecem esse negócio? Não, eu tinha que estudar na aula de literatura. Meu Deus, imagina eu na aula de literatura. E agora, José? Vocês não conhecem, né, pessoal? Tá vendo? Então, ninguém fez a aula de literatura aqui, né? Então tá bom. Mas eu até perdi onde que eu estava aqui, mas anyway. Mas está roubando a glória de Deus. Isso é um problema, porque Deus é bem claro, bem enfático, somente a Ele deve ser dada a glória, porque somente a Ele pertence. E se dá a glória para qualquer outro ser, para qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa no mundo, você na verdade faz um estrago. Somente quando a glória é dada para Deus, que traz benefício para todos, porque Deus é um ser perfeito em sua essência. E quando Deus fala para poder dar glória para Ele, para poder exaltar o nome dEle, gente, é maravilhoso, é uma obra de misericórdia para com os seres humanos. Por quê? Porque a salvação se dá da seguinte maneira, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então importa que o nome de Deus seja feito famoso, porque quanto mais glória para Deus, mais o nome dEle fica famoso, mais pessoas invocam o nome dEle, mais pessoas são salvas. Então importa que Deus seja feito glorioso mesmo, que Deus seja adorado, porque salvação se dá por esse meio. Então, estava sendo acrescentado várias coisas aqui, entendeu, pessoal? Então, por consequência, esses erros levavam o povo a adorar e glorificar muito mais a igreja e suas tradições do que o próprio Deus. Então, diante desse quadro, o movimento da Reforma Protestante desejava reformar esses erros doutrinários. Eles pregavam que a Bíblia é a única fonte de fé, fonte de autoridade, desculpa. Eles pregavam que a Bíblia é a única fonte de autoridade, eles pregavam que... Desculpa, pessoal, eu vou ler de novo. Pregavam que a Bíblia é a única fonte de fé, podendo e devendo ser lida e estudada por qualquer pessoa. Isso aqui é fundamental. E sabe o que está acontecendo nas nossas igrejas hoje em dia também? Sabe o que é? O pessoal está roubando a Bíblia dos irmãos. Está roubando a Bíblia dos fiéis, não há incentivo mais para poder se ler a Bíblia e levar a Bíblia a sério. E o que acontece, gente? Se isso acontecer na igreja, é a chave para que abuso aconteça. Por que isso? Porque o pastor passa a ser ungido do Senhor. E ele passa a ser agora o sacerdote entre você e Jesus. Tudo que ele falar agora é como se Jesus estivesse falando. Então, se ele falar, se você sair da minha autoridade, meu amigo, você vai estar na boca do leão. Verdade ou não é? É assim que acontece? Eles têm experiências assim. Então, nós vemos isso acontecendo no dia da igreja. Então, a igreja pregava que a Bíblia é a única fonte de fé e deve ser lida e estudada por qualquer pessoa. Eles pregavam que Cristo é o único e exclusivo mediador entre Deus e os homens. Eles pregavam que não existia qualquer outra forma de mediação entre Deus e os homens. Que a salvação da alma do pecador opera-se única e exclusivamente pela graça mediante a fé, independente de sacrifícios ou obras ou méritos, por melhor que sejam. E que Deus deve ser a única pessoa a ser adorada e glorificada, por mais devota e digna de respeito que seja qualquer outra pessoa ou qualquer outro ser. Então, isso aqui é importante, mas quando que Deus recebe a glória, gente? Se os reformadores estavam buscando
consertar aquilo que estava errado, gente, na doutrina da igreja, é quando a doutrina da igreja está correta. Deus recebe a glória. As coisas funcionam, as coisas se encaixam da forma que Deus queria. Então, Deus recebe glória quando a igreja tem a Escritura como absoluta autoridade. Então, quando a igreja olha para a palavra de Deus e fala assim, não, isso aqui realmente é a palavra de Deus. Então, portanto, as minhas vontades têm que se submeter ao ensinamento da Bíblia. Deus é glorificado. Deus é glorificado. Quando nós damos valor àquilo que nós temos, ao acesso que nós temos para a palavra de Deus, que homens e mulheres morreram, que Deus escreveu ao longo de 1500 anos e chegou até nós de forma maravilhosa, quando nós olhamos para essa palavra e dizemos, Senhor, fale conosco, e quando Deus fala, nós submetemos em alegria, em gratidão e obedecemos, nós damos glória a Deus. Nós damos glória a Deus, porque é a palavra dele, e nós estamos obedecendo a ele. Então Deus recebe glória quando a igreja tem autoridade absoluta. Quando a Bíblia tem autoridade absoluta na igreja. Deus recebe glória quando Cristo somente é por onde nós temos graça. É quando Cristo é somente por onde nós temos acesso a Deus. É aquele texto que eu falei, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Quando nós temos qualquer outro mediador, quando o pastor é o mediador, quando a igreja é o mediador, quando o louvor, aquele hino bonito é o mediador que te faz sentir o Espírito Santo, aquele hino, sabe? Aquele hino que toca no seu coração, você fala assim, eu tenho que escutar aquele hino que eu estou mal com Deus agora. Isso não é o mediador. Não, eu tenho que escutar aquele pastor, porque aquele pastor fala no meu coração de tal maneira. Eu tenho que escutar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando Cristo não é o único mediador, a gente está acrescentando algo ao que Deus fez. E o que Deus fez, Jesus Cristo falou lá na cruz, o quê? Está consumado. Está acabado, está terminado. Tudo que era necessário já foi feito. Então, quando eu quero acrescentar a algo, eu estou falando para Deus, Senhor, o que o Senhor fez não é suficiente para a minha salvação. Portanto, o Senhor não deve receber toda a glória. Afinal de contas, eu tenho parte na minha salvação. Eu tenho parte na minha salvação. E isso aqui é um problema, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, quando a igreja, gente, ela se desvia de ter Jesus Cristo como o único meio de mediação entre ele e os homens e Deus, isso aí é um ataque à glória de Deus, porque Deus proveu um cordeiro. Quando fé somente é por onde justificação acontece, quando a igreja é totalmente dependente da graça de Deus, é aí que salvação acontece. Sabe quando a glorificação de Deus acontece? Sabe quando a glorificação de Deus acontece de maior maneira? De maior maneira. É quando a igreja entende que salvação é pelo livre-arbítrio de Deus e não o livre-arbítrio do homem. Deus escolheu salvar. Deus escolheu depositar em nós uma graça maravilhosa e nos vivificar quando a gente estava morto dos nossos delitos, dos nossos pecados, e nos deu condição de crer, de ter fé nele. E agora, pela graça de Deus, mediante a fé que é dom de Deus, que é presente de Deus, tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. Deus é glorificado, gente, quando a gente entende, não, peraí. É pela escolha de Deus que eu fui salvo. Não foi porque eu fiz algo. Porque até a fé que eu tenho, se não tivesse me vivificado, eu não ia ter. Então a fé que eu tenho nele, Salvador, na verdade é um presente dele para mim. É um presente dele para mim. Efésios capítulo 2 fala sobre isso, se você quiser ler. Então quando a igreja depende exclusivamente da graça de Deus, gente, Deus é glorificado. E onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde que Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido, ou fé pervertida, sempre foi pela mesma razão. Qual razão é essa? Nossos interesses substituíram os interesses de Deus. E nós estamos fazendo o trabalho dele do nosso jeito. Deus, eu vou até fazer o seu trabalho, mas eu faço do meu jeito. Pode ser? Pode ser? Isso é um ataque à glória de Deus. Ele é o soberano. Ele é o soberano, não nós. Nós precisamos de entender isso. A igreja precisa de voltar a essa verdade, que nós trabalhamos da forma que Ele quer. Não da forma que nós queremos. Ele é a autoridade. Nós somos os servos que obedecem.
Então, o que é glória, gente? Só para a gente poder estar quase acabando aqui. Eu sei que tem gente que está quase pescou uns peixes grandes aí, mas vamos lá. O que é glória? Glória, gente, é ter abundância, riqueza, tesouros, honra, dignidade de coração e mente, esplendor, brilho, majestade, perfeição infinita, atributos morais perfeitos. E tudo isso, gente, é somente pertencente a Deus, só pertence a Deus. Deus é o único que é dotado de todos esses atributos aqui, gente, de ter abundância, de riqueza, porque tudo que a gente dá para Deus, tudo que a gente tem, na verdade, é dele, ele é o dono de todas as coisas, ele criou todas as coisas. De riqueza, tesouros, honra, dignidade de coração e mente, esplendor, brilho, majestade, perfeição infinita, atributos morais perfeitos, tudo isso é pertencente somente a Deus. Isso é glória. É quando nós olhamos para Deus como aquele que nele se encontra tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é desejável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, se encontra nele. Isso é glória. Então, como que é uma pessoa que dá glória para Deus, gente? É alguém que vê isso em Deus. É alguém que vê isso em Deus. É simples. Alguém que olha para Deus e vê todas essas qualidades em Deus. Então, como que eu dou glória a Deus? Eu dou glória a Deus olhando Deus dessa maneira, entendendo Deus dessa maneira e fazendo de Deus o meu eixo gravitacional. O que é isso? Eu organizo minha vida em volta de Deus, e não Deus organiza a vida dele em volta de mim. Eu organizo a minha vida em volta de Deus. É eu que estou na órbita de Deus, e não Deus que está na minha órbita. É eu que me submeto, é eu que me mudo, é eu que transformo, não Deus que muda, não eu vou transformar Deus, não eu que vou convencer Deus, não eu que vou falar com Deus, Deus, o Senhor mandou mal nessa aí, hein, Senhor? De vez em quando dá vontade, verdade não é? Pode confessar que mentira também rouba a glória de Deus, tá, pessoal? Nós vemos isso. Quando se vê Deus dessa maneira, gente, o eixo gravitacional da nossa vida é Ele. Ele é o dono de tudo. Tudo, Ele é o dono de tudo, não só isso, Ele é o dono de tudo, que fez tudo para quem? Para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Daí você pode pensar assim, mas Deus é bem egoísta, né? Deixa eu falar uma coisa, gente. A busca de Deus, a exaltação do seu próprio caráter, gente, é o que nos faz viver. É por onde a graça dele e a misericórdia dele nos alcança, é por onde a salvação dele nos alcança. Sabe por que nós somos salvos hoje em dia, gente? É porque Deus magnificou o seu nome na criação e criou todas as coisas para ele, de tal maneira que alguém percebeu isso pela intervenção do Espírito Santo e começou a falar das belezas de Jesus, das belezas desse Deus, e nós fomos atraídos por essas palavras e criou em nós fé. Então, como é que eu dou glória para Deus? Eu deixo Ele ser quem Ele é. O dono de tudo, que fez tudo para Ele mesmo. Ele é meu eixo gravitacional. Eu me organizo em torno dEle e não ao contrário. Eu amo e me submeto à palavra dEle. Eu creio nele, eu tenho fé nele, somente nele. Eu dependo somente da graça dele. E eu creio na suficiência do Filho dele, da obra do Filho dele para minha redenção. Ponto final. A gente pode traduzir isso em zelo por Deus em toda a esfera da vida. Em todas as áreas da vida. Zelo por Deus. Senhor, no meu casamento, me ajuda a ser o melhor marido para que o Senhor possa receber a glória, para que minha esposa possa olhar para o Senhor e falar, Deus, muito obrigado pelo meu marido. E não precise de orar, Senhor, misericórdia, o Senhor me arrebentou com isso aí, hein? Sério? Em vez da sua esposa orar agradecendo a Deus, ela está orando assim, Senhor, por que essa cruz o Senhor me deu? É muito pesado. Ai, cruz!
Sério? É organizar minha vida em prol, em volta de Deus, que o meu marido, ele olha para mim e fala assim, que mulher excelente que Deus me deu. Senhor, muito obrigado. É organizar minha vida em volta de Deus, que eu crio meu filho de tal maneira que quando eu olho para ele, eu falo, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo filho que o Senhor me deu. O Senhor é maravilhoso. Glória ao Senhor por isso. Quando eu olho para a igreja que eu pastorio, eu olho para a igreja e falo, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa igreja que o Senhor me deu, Deus, porque, Deus, ela é uma bênção na minha vida. Amém? Amém? O alemão já quer aumento, né? Eu queria te contar. Mas é verdade. Você está entendendo aqui como que é, gente? Deus passa, tem que ser o eixo gravitacional nosso. Para quando chegar no seu trabalho, o patrão falar assim, eu estou doido para despedir esse cara, eu estou sem jeito. Sério. Mas que o seu patrão possa olhar e falar assim, mesmo que ele não creia em Deus, fala assim, cara, que bom que eu tenho esse cara como funcionário, eu confio nele. Vocês que trabalham comigo aí, entendem a mensagem. Mas é sério, você está entendendo a verdade que eu estou falando aqui? Então, quando Deus é o nosso eixo gravitacional. Quando a gente organiza a nossa vida em volta de Deus, e não quando a gente organiza Deus em volta de nós, em volta da gente, em volta da nossa vida. Porque é muito fácil fazer isso, verdade ou não é? Olha para a sua experiência. Gente, eu sou mestre em fazer isso. Sem perceber eu faço isso. Quando eu percebo, eu olho para trás e falo assim, Deus, me perdoa, porque tem muito tempo que eu estou organizando o Senhor em volta de mim. Deus, faça isso aqui e tal, o Senhor tem isso aqui. O Senhor esqueceu ali, Senhor. Sou seu filho. Me abençoa, Senhor. E Deus está falando assim, a luta que eu te dei é a sua bênção. E eu falo assim, não, Senhor, não estou ouvindo direito, o Senhor enganou suas palavras aí, o Senhor embolou a língua está pesada. Então, Deus, gente, não existe para satisfazer as ambições humanas. Deus não existe para satisfazer os desejos humanos, nossos apetites de consumo, nossos interesses espirituais particulares. Não, Deus me abençoa, não, nada disso. O que os reformadores estavam pregoando aqui, sabe o que era, gente? Era uma volta onde Deus é o centro do culto. Onde Deus é o centro da adoração de novo. Onde Deus é o centro da ocupação, da reunião, da igreja, onde que a igreja se reúne em prol de adorar a Deus pela beleza que Ele é, que Ele tem, e não pelas coisas que Ele pode fazer. Isso é uma diferença, gente, gigante nisso aqui. Porque se você for notar nossa adoração, gente, na maioria, é assim, Senhor, enche meu coração, Senhor, o Senhor é tão bonito, Deus, me mostra o Senhor, me enche meu coração, não sei o que tem, Senhor, faça isso para mim, Senhor. E aí a gente passa um tempo orando para Deus e pedindo tudo quanto há para Deus, aí a gente fala no nome de Jesus Cristo, amém, e a gente sai levantado, redimido, pensando assim, nossa, estou bem com Deus. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites do consumo, os nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração, e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus, gente, é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade, ou êxito, ou sucesso, ou qualquer outra coisa. Tem que estar em Deus. Daí eu repito a palavra que nós lemos hoje. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Assim como Paulo louva a Deus por tão grande obra, assim nós devemos ser também. Nós devemos ser também dessa mesma maneira. Gente, os reformadores, gente, colocaram novamente na agenda da igreja um culto voltado somente para Deus, onde não existia nenhuma adoração a outra pessoa, a outro ser, mas somente a Deus, reconhecendo que a criação inteira vem de Deus, por Deus e para Deus.
Uma vida voltada para Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós dizemos, gente, somente glória a Deus, nós afirmamos que, como a salvação ela é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, nós devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória dele somente. Eu quero te dar a oportunidade hoje de falar, Senhor, eu quero me consagrar a isso. Senhor, hoje no primeiro dia de retiro, Senhor, eu quero tirar tempo para poder dizer para o Senhor, Deus, eu ouvi a sua palavra, eu ouvi a sua voz. Deus, e a partir de hoje para mim também, Deus, somente glória a Deus. Me ajuda, Deus, nesse caminhar. Talvez você tenha medo de falar isso. E eu quero orar para você poder dizer, Senhor, no nome de Jesus, me ajuda nesse caminhar, me ajuda nesse compromisso que eu quero assumir com o Senhor. Deus, meu coração, Deus, é falho, mas eu oro para o Senhor como aquele homem orou. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda quando minha fé falhar, quando Deus, meu coração querer se desviar. Senhor, lembra de mim, Deus, com misericórdia. Deus, me ajuda. Deus, porque eu quero que o Senhor seja o meu eixo gravitacional. Eu quero rodar, Deus, em volta do Senhor. Eu quero me organizar, Deus, em volta do Senhor. E não o contrário, porque o Senhor é o soberano e eu sou o servo. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Fique de pé onde você está. Comigo, eu estou de pé com isso. Eu estou de pé dizendo, Senhor, me ajuda a viver uma vida organizada em volta do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Deus, o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, Senhor. O Senhor é tão bom. Deus, no Senhor não existe sombra de pecado, não existe sombra de trevas. O Senhor é luz, puro, santo, perfeito em todos os seus caminhos, moralmente perfeito, Senhor. Quando o Senhor exige do ser humano, Deus, que eles glorificam ao Senhor, isso é um ato de misericórdia para com a gente. Nos ajuda a entender, Deus, isso, Deus, dessa forma, Deus, quando o Senhor nos chama a glorificá-lo, Deus, deixa a gente entender de que isso é um ato de graça, Deus, em favor do homem. Porque quando o Senhor é glorificado, o homem, Deus, ele é satisfeito no Senhor, o homem é feliz no Senhor, o homem, Deus, ele é seguro no Senhor. Deus, agora eu oro com a sua igreja, nos ajuda a nos organizarmos, Deus, em volta do Senhor. Nós queremos viver somente para a glória de Deus. Nós queremos, Senhor. O Senhor conhece o profundo de cada coração. O Senhor sabe, Deus, que nós queremos. Mas o Senhor sabe também, Deus, como nosso coração é falho e tentado pelas paixões desse mundo, Deus, tentado, Deus, pelas coisas que acontecem. Deus, mas eu oro para aquele que é gracioso, Senhor. E eu clamo no nome de Jesus. E eu clamo porque o Senhor ama Jesus Cristo, seu Filho. Na pessoa do seu Filho eu clamo, olhe para a gente com um olhar de misericórdia, Senhor, e nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, quando a nossa fé falhar. Nos ajuda, Deus, quando o nosso coração desejar outra coisa, a não ser o reino do Senhor. Nos ajuda, Deus, quando o brilho desse mundo, Deus, começar, Deus, cada vez mais brilhar forte, Deus, aos nossos olhos, Deus, faça raiar a sua glória, Deus, e nos atrai ao Senhor, Deus, sempre.
sempre. Nós dependemos inteiramente da sua graça. Nós confiamos unicamente no Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Deus nos ajuda, Deus, a organizar a nossa vida em volta do Senhor, para que a oração daqueles que nos cercam seja uma oração de glorificação, Deus, ao Senhor. Muito obrigado pelo meu marido. Muito obrigado, Senhor, por filho bom que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo Pai maravilhoso que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, pela igreja maravilhosa que o Senhor nos deu. Deus, muito obrigado, Deus, pelo empregado maravilhoso que o Senhor me deu, o patrão maravilhoso que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, e nos perdoa as vezes que nós nos desviamos, Senhor. Porque diariamente nós desviamos do Senhor. É verdade, Senhor, é verdade. Tem misericórdia de nós. Se não fosse as suas mãos poderosas, porque sua palavra diz que aqueles que o Pai entregou a Jesus Cristo, de maneira nenhuma Ele os lançará fora. E essa é a nossa confiança. Que por mais que o nosso coração oscila, nossa fé aumenta, abaixa, vai-se embora, vem de novo. As mãos do Senhor, Deus, são fortes. Nós estamos seguros em Ti. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, toda a igreja diz, aplauda ao Senhor que Ele é bom, Ele merece.